Uma coisa que a gente tem que entender logo de cara, gente, que a introdução alimentar de criança alérgica não é igual à criança não alérgica, não é. Se alguém te falou isso, é uma pessoa que não entende sobre introdução alimentar em alérgicos, porque não é e não pode ser igual. Porque a criança alérgica, ela tem várias diferenças, várias características que se a gente fizer a introdução alimentar, como a gente fez aí talvez nos nossos outros filhos que não sejam alérgicos, que você viu a sua amiga fazendo no filho dela, que você viu a sua prima fazendo, muita chance de dar muita coisa errada. E esse é sempre o alerta que eu trago aqui para vocês. Então, introdução alimentar de criança a PLV ou de crianças até que já apresentaram reações alérgicas a outros alimentos via leite materno, né? Porque se a criança toma fórmula, a gente só vai saber que ela tem naquele momento alergia à proteína do leite de vaca. Se a criança está em aleitamento materno, pode ser que via leite materno ela também já tenha apresentado reação alérgica a outros alimentos que a mãe consome, né? A gente sabe que vários alimentos a proteína passa via leite materno. Então, se a gente não tem certeza, né, que a criança reage a outros alimentos, a gente só sabe ainda da proteína do leite de vaca ou de mais um ou dois alimentos, é muito importante você saber disso. É diferente, tem que ser diferente, porque a criança PLV, gente, é na verdade uma criança com alergia a alimentos. E aí a gente não pode desconsiderar esse fato. A criança pode reagir a mais de um alimento e na grande maioria dos casos, né, gente, eu tô falando isso com muito conhecimento de causa, tem 4 anos que eu tô imergida nesse mundo das alergias alimentares. Mais da metade das crianças vai apresentar alergia a mais de um alimento e muitas vezes a gente só vai detectar nessa fase da introdução alimentar. Às vezes até fazia reação àquele alimento via leite materno, mas muitas vezes não foi bem investigado, a mãe não foi bem orientada e a gente vai ter certeza nesse processo. Por isso a gente tem que fazer tudo de uma forma bem sequenciada. Agora, tem 2 pontos, né, principais para a gente entender quando começar a introdução alimentar em crianças com alergia a alimentos com segurança. O primeiro ponto que eu não posso deixar de falar aqui é um ponto que a gente vai avaliar em toda criança, né? Porque é uma criança com alergia a alimentos, mas é uma criança. Então, gente, fiquem atentas aos sinais de prontidão, que é o corpinho da criança te falando que ela está pronta para receber alimento. Se ela não apresenta a maior parte desses sinais de prontidão que eu vou comentar aqui com vocês, é o corpo dela dizendo: mamãe, papai, eu não estou pronta. Eu posso me engasgar com o alimento e eu posso me engasgar feio. Portanto, não introduz alimentos na minha dieta, tá? Gente, isso é muito importante. Então, fiquem atentas a essa frase que eu vou falar. Não tem orientação de se iniciar introdução alimentar em criança alérgica antes dos 6 meses e dos sinais de prontidão estarem todos ok. Eu vejo muito essa recomendação aí. Então, gente, mesmo a criança que tem baixo ganho de peso por conta dos sintomas, não é a recomendação iniciar com a introdução alimentar antes da criança estar próxima ali dos 6 meses e já apresentar os sinais de prontidão. Porque se a criança está em reação, a criança está fazendo o tempo inteiro essas reações que eu falei no início aqui da aula, de pele, respiratórias ou gastrointestinal, a criança está inflamada, o sistema imunológico está amplamente ativado, a criança não está pronta para deglutir alimentos, e aí se você começa esse processo nesse momento, o seu filho vai ter chance de engasgo, vai ter chance de aumentar ainda mais os sintomas de alergia, porque o sistema imunológico está ali hiperestimulado, a criança está em reação. Se a criança tiver o contato com algum alimento que ela possa também fazer reação alérgica, e qualquer alimento que tem proteína, gente, a criança pode fazer reação alérgica, vai depender do sistema imunológico dela entender que aquela proteína é ou não uma potencial agressora do corpinho, e você começa naquele processo onde a criança não está pronta, está em reação, numa tentativa de ganhar peso, porque muitas vezes foi essa a instrução que você recebeu do profissional de saúde, aí que vai ladeira abaixo, vai piorar e vai piorar muito o caso dessa criança, porque chances são que ela desestabilize ainda mais,
pode ser que ela faça reação a outros alimentos, pode ser que ela engasgue e você nem vai saber se ela está reagindo a outros alimentos ou não, porque ela já estava em reação. Como que você vai ter essa sensibilidade de saber, nossa, a criança, eu fui introduzir o frango, reagiu ao frango, eu fui introduzir a cenoura, reagiu à cenoura, eu fui introduzir a banana, reagiu à banana. Não dá para saber. Então, não comecem antes dos sinais de prontidão, que eu vou falar aqui, e não comecem, né? São os dois pilares da introdução alimentar para criança alérgica, do quando iniciar. Não iniciar com a criança em reação alérgica e não iniciar antes dos sinais de prontidão. Os sinais de prontidão, gente, né? Se fala aí dessa questão de 6 meses, porque os estudos mostram que é quando a grande maioria das crianças adquire esses sinais de prontidão. Em torno dos 6 meses, em torno. E para algumas crianças, né, os sinais de prontidão já podem até começar um pouquinho antes, às vezes 10 dias antes de completar 6 meses. Para algumas crianças, principalmente, gente, na questão aí dos prematuros ou a criança que nasceu com alguma dificuldade, algum probleminha, a gente tem que observar isso muito bem observado, e o pediatra, né, é um médico especializado para ajudar as famílias a observar esses sinais de prontidão. Muitas vezes a criança não está pronta aos 6 meses para iniciar, pode ser que ela esteja pronta aos 6 meses e meio, pode ser que ela esteja pronta aos 7 meses e tá tudo bem. Então vamos aos sinais de prontidão. Um dos mais importantes, né, que mostra que a criança já tem a coordenação desse eixo aqui cervical, é a criança conseguir se assentar, né, com o mínimo de apoio. Então pode ter um apoio atrás, nas costas? Claro que pode, não tem problema nenhum. Mas a criança consegue se assentar com apoio nas costas, mas sem apoio lateral. Então ela assenta ali num sofá, numa cadeira, e ela não cai para o lado. Uma outra questão, esse movimento aqui, gente, ó, de pinça, isso é muito importante. Isso aqui também já mostra um desenvolvimento motor e cognitivo para a criança já começar a conseguir pegar alimentos, segurar alimentos, já mostra um desenvolvimento, uma maturidade da criança. Então, um movimento de pinça, ela consegue encostar indicador e polegar. Ela vai fazer isso primeiro com os brinquedinhos, com as coisas que ela quer pegar, e um terceiro sinal de prontidão é a criança demonstrar interesse em pegar o seu alimento. Então, na medida que a família está ali comendo, tem alguém comendo perto dela, a criança já vai com a mãozinha, ela tem interesse. Às vezes, ela ainda não está entendendo que aquilo ali também é de comer, porque ela só conhece o leite, né? Seja leite materno ou fórmula. É líquido, é totalmente diferente, a posição é diferente, né? De receber o alimento. Mas ela tem interesse, ela quer pegar, né? Isso também é um terceiro sinal de prontidão importante. Um outro sinal de prontidão, gente, esse é mais complicadinho de perceber, né? E como eu falei, o pediatra está aí para te auxiliar nesse momento, é o sinal da protusão da língua. A criança, para mamar, ela joga a linguinha para fora e puxa o seio materno ou puxa ali o bico da mamadeira, né? Então, o movimento da língua é para fora e puxa, para fora e puxa. Isso é a protusão, né? Jogar a língua para fora. Então, esse é o bebê que ainda está muito novinho, que está ali só apto para mamar realmente. Quando o bebê para um pouco de ficar jogando essa linguinha para fora, né? É uma mostra ali do corpo que ele já está mais pronto para receber alimentos sólidos. Por quê, gente? O movimento da língua para se alimentar com sólidos é completamente, na verdade, é o oposto, né? Do se alimentar de alimentos líquidos via seio materno, via bico de mamadeira. Porque a língua, ela tem que levantar a ponta e jogar o alimento para trás. Levantar a ponta e jogar o alimento para trás. E geralmente esse sinal, ele vai sendo quase que, né, ele já tem que ter um início ali, a criança já tem que realmente ter diminuído esse sinal de protusão da língua, mas na grande maioria dos casos ele não vai acabar, né, a gente não vai esperar esse sinal acabar para iniciar o alimento. Porque a criança vai aprendendo a se alimentar na medida que o processo acontece. Então, muitas vezes, a mãe começa a introduzir o alimento, o pai vai dando ali a papinha para a criança, e a criança está fazendo essa protusão da língua, mais cai alimento para fora do que entra. Aí a mãe se desespera, o pai fica louco. Ah, meu filho não gostou, ele não vai comer, ele não sabe comer, ele está jogando tudo para fora. Calma, gente, não é isso. É porque ele está aprendendo a fazer o movimento da língua diferente, é muito diferente, tá? Então lembrem-se, é um aprendizado, paciência e persistência. Tem crianças
que logo nas primeiras semanas ali já está conseguindo comer algumas colherinhas. Tem criança que vai demorar mais semanas, tem criança que vão demorar mais meses. Agora, gente, pensa aqui comigo, não tem um adulto, né? Não vou falar nem adulto, não tem nenhuma criança aí, vamos dizer, de 3, 4, 5 anos que não coma. A introdução alimentar pode ter sido feito errado, a criança pode ter algumas outras coisas associadas, pode ter desenvolvido uma seletividade alimentar, que seja, né? Lógico que eu estou falando de crianças que não têm uma doença associada que impeça a mastigação, né? Lógico, isso aí é um caso à parte. Mas as crianças que têm essa parte, né, que são capazes de mastigar, não tem nenhuma doença associada que prejudique a mastigação e a deglutição, todas as crianças vão comer. Né? Então fica tranquilo, acalma o coração nesse sentido, porque meu filho nunca vai comer. Tem hora, gente, que demora meses e um belo dia a criança dá um estalo e começa a se alimentar melhor. Tem crianças que comem pouquinho mesmo, tem crianças que vão comer mais, tem crianças que vão ficar mais ali ligadas ao seio materno por mais tempo e tá tudo bem, tá tudo certo, porque nesse momento a alimentação de sólidos complementa o leite materno, isso depois de 1 ano, porque ela tem ali de 6 meses até 1 ano, gente, para começar a ter contato com o alimento. Naquele momento, até 1 ano de idade, o que nutre o seu bebê, o que nutre a sua criança é o seu leite materno, ou na falta do leite materno, a fórmula infantil hipoalergênica indicada para criança com alergia alimentar.